Bem-vindos! Nós iremos hoje conversar sobre os aspectos passivos da duração do trabalho. Nós conhecemos o sistema de duração do trabalho. Na verdade, o legislador cogita de um sistema onde ele intercala períodos de atividade e de repouso, de modo que, quanto maior for o período de atividade, maior também deverá ser o consequente repouso. Então, o que está abrangido no chamado aspecto passivo da duração do trabalho? Estão abrangidos aqui três institutos. Primeiro, os intervalos legalmente previstos. Além disso, a figura do repouso semanal remunerado. E, por último, a questão atinente às férias. Então, nós chegamos à conclusão de que dentro da duração do trabalho cabem também os intervalos, repouso semanal remunerado e férias. E nós iremos principiar pelo estudo dos intervalos previstos na duração do trabalho. Ora, aqui atenção, tem um intervalo que é o intervalo interjornada, que as questões de concurso adoram tocar. Por quê? Porque o legislador estabelece, primeiro, intervalos dentro da jornada de trabalho. E aqui nós vamos buscar a regra no artigo 71 da CLT. Mas também estabelece intervalos entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra. Aqui nós estaremos não diante de intervalos intra-jornada, dentro da jornada, mas sim esses intervalos entre o final de uma e início da outra jornada de trabalho ficam estabelecidos tanto na CLT quanto na Lei de Trabalho Rural em um mesmo limite, 11 horas, que é sistematicamente cobrado dos senhores. Então, de quanto é o intervalo interjornada no direito brasileiro? De 11 horas. É o tempo que deve mediar o final de uma jornada e o início de uma nova jornada de trabalho. Mas o legislador, ao lado desse intervalo, que é o intervalo interjornada, cogitou de paralisações dentro da jornada de trabalho da seguinte forma. Atendendo à nossa necessidade orgânica, o legislador estabeleceu que, até 4 horas, não será obrigatória a concessão de qualquer intervalo. Por quê? Porque nós conseguimos, ao longo de 4 horas, sobreviver sem necessidade de pausa para repouso ou alimentação. Se a jornada, entretanto, ela é superior a 4 horas e inferior a 6 horas, agora o legislador já erige uma pausa de pelo menos 15 minutos. Ora, se finalmente a jornada é superior a 6 horas, nós temos um intervalo que deve ser de no mínimo 1 e, salvo acordo escrito, não pode superar 2 horas. Então, vamos arrumar os intervalos do artigo 71 da CLT. Até 4 horas, não há intervalo. De 4 a 6 horas, 15 minutos. E acima de 6 horas, o mínimo de 1 e o máximo de 2 horas. Verifiquem o seguinte, o legislador estabelece intervalos dentro da jornada de trabalho que não fazem parte integrante da respectiva jornada. O que quer dizer isso? Que esses intervalos são excluídos da matéria jornada de trabalho. Ou seja, o empregado, regra geral, trabalha 8 horas por dia, jornada. Mas esses intervalos não são computados dentro dessas 8 horas. Pelo menos não os intervalos do artigo 71 da CLT. Então, é necessário lembrar também o seguinte. Se esses intervalos até 4 horas não existem, de 4 a 6 são de 15 minutos, e acima de 6 horas principiam em 1 hora, essa 1 hora pode ser reduzida. O próprio legislador tratou da hipótese. Como é que eu faço para reduzir o intervalo intra-jornada das pessoas que trabalhem mais de 6 horas por dia? Muito simples. É necessário prévia autorização do Ministério do Trabalho, por exemplo, nos casos em que as empresas possuam refeitórios. E aí eu posso reduzir para o limite mínimo que o legislador permite, que será então de 30 minutos, com prévia autorização do Ministério do Trabalho. Mas, por acordo escrito, agora diretamente entre empregado e empregador, eu posso elastecer o intervalo além daquele limite máximo, previsto também no artigo 71, de 2 horas. Então, se eu trabalho mais de 6 horas, mínimo de 1, redutível por autorização do Ministério do Trabalho para até 30 minutos. E máximo de 2, também ampliável, mas agora mediante acordo escrito, cuidado, entre empregado e empregador. Esse acordo pode ser individual ou coletivo, mas necessariamente terá que ser escrito. Não se verifica a possibilidade aqui de ajuste tácito. Se é verdade, então, que nós temos intervalos intra-jornada
e que, em regra, eles não são computados na duração do trabalho, o legislador, por exceção, criou alguns intervalos que, não obstante sejam concedidos dentro da jornada de trabalho, fazem parte da respectiva jornada. É o exemplo daquelas pessoas que trabalham com mecanografia, digitação, cálculo, previstos no artigo 72 da CLT. As pessoas previstas no artigo 72 têm direito, como é o caso de serviços que tenham contato permanente com digitação, escrituração, cálculo, já que a mecanografia prevista no artigo pode ser atualizada para a figura moderna do digitador. Ali, existe um intervalo de 10 a cada 90 minutos, que por portarias já foi reduzido para de 10 a cada 50 minutos, seguindo a ideia de aplicação da regra mais favorável. Mas esse intervalo, que no artigo 72 consta, cuidado, como de 10 minutos a cada 90 minutos de atividade ininterrupta, esse intervalo é computado na duração do trabalho. O que quer dizer isso? Que ele trabalha 90 minutos, descansa os 10 e já trabalhou 100 minutos. Percebam, ele não é excluído, esse intervalo é incluído por exceção na duração do trabalho. Bom, então, se nós formos arrumar a sistemática de trato dos intervalos, nós temos intervalos dentro da jornada de trabalho, intra-jornada, artigo 71. Até 4 horas, nenhum intervalo. 4 a 6, 15 minutos. Acima de 6, 1 hora redutível para 30, ou 2 horas majorável por acordo escrito diretamente com o empregado para qualquer limite que as partes aproverem. E também nós temos intervalos que são computados na jornada de trabalho, como é o caso do artigo 72 da CLT. Essa é a sistemática geral, então, do trato dos intervalos em matéria de direito do trabalho. Cuidado com uma previsão recente. O artigo 71, parágrafo 4º, traz a consequência da violação do intervalo intrajornada. Mas aqui nós temos que guardar uma regra. Se eu extrapolo qualquer ponto da duração do trabalho, tanto faz se eu trabalho além da carga máxima permitida ou se eu suprimo intervalos legalmente estabelecidos, a consequência jurídica será sempre a mesma. E que consequência é essa? É o pagamento daquela verba a título de hora extraordinária. É o que indica o artigo 71, parágrafo 4º. Por exemplo, se, digamos, eu tenho um empregado que trabalha mais de 6 horas e não tem intervalo, o intervalo que eu engoli, o legislador me determina que eu pague acrescido de 50%. Ora, se eu pago o intervalo que foi supresso mais 50%, eu pago tal qual nos moldes do pagamento de horas extraordinárias. A mesma coisa se diga se eu engolir o intervalo interjornada, do final de uma jornada ao início da outra, que é de quanto? 11 horas. Se eu diminuo esse intervalo e, portanto, não respeito as 11 horas, a consequência será a mesma. Tudo que eu diminuir será pago como hora extraordinária. Então, a supressão do intervalo ou o excesso de jornada acarretam as mesmas consequências, sendo que, quanto à supressão do intervalo, a previsão se encontra no artigo 71, parágrafo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. É necessário lembrar também da figura do repouso semanal remunerado. Originalmente, a CLT previa a figura do repouso semanal remunerado, que foi posteriormente substituída pela dicção da Lei 605 de 49. A Lei de Repouso, que é de 49 e está em vigor até hoje, estabelece alguns requisitos para que eu possa obter o repouso e a consequente remuneração, porque são coisas distintas. É necessário que nós relembremos a origem do repouso semanal remunerado. Se nós formos buscar na doutrina, nós iremos perceber que a ideia de repouso semanal sempre esteve atrelada a fundamentos religiosos. Na verdade, é interferência direta da Igreja Católica a criação do direito ao repouso semanal remunerado. De que forma? Se nós analisarmos desde a Bíblia, já havia a previsão de que tanto aqueles empregadores quanto os seus servos ou servas, eles não trabalhassem um determinado dia. E que dia era esse? Ora, segundo nós encontramos em Moisés na Bíblia, no sábado do Senhor, ou seja, no 7º dia, Deus teria descansado. E a partir dessa ideia, se constituiu a ideia de repouso semanal. De início, no sabá, no sábado dos hebreus,
Por quê? Porque se a construção do mundo se iniciou no domingo, e se ele descansou no sétimo dia, o sétimo dia não era o domingo, era um sábado. Assim, aqueles que são adventistas e guardam o sábado, estariam na dicção correta, segundo a Bíblia. E onde é que se deu essa substituição? A partir principalmente da Idade Média, foi substituído o sábado, pelo Dies Domini. O que é isso? É a data em que Jesus ressuscita dos mortos, o domingo de Páscoa. E a substituição, então, do sábado pelo domingo se espalha pelas legislações ocidentais. Então perceba, o repouso tem uma origem nitidamente religiosa. Religiosa e que se espraia pelas legislações ocidentais, guardando, depois da Idade Média, o domingo como dia consagrado ao repouso. Mas o nosso legislador constituinte estabelece que o repouso será, como ele diz, preferencialmente aos domingos. O que isso quer dizer? Será que eu posso conceder o repouso em outro dia? Tranquilamente. A ideia de preferencialmente aos domingos já se encontra regulamentada por uma lei que não tem nada a ver com a matéria, que trata de participação dos lucros, mas que estabeleceu a seguinte ideia: o empregado tem direito a que, pelo menos uma vez a cada 4 semanas, o seu repouso recaia no domingo. Pronto. Se eu observo essa regra, eu já satisfiz a exigência do legislador constituinte. Assim, ele poderia, em uma determinada semana, folgar na segunda-feira, ao invés do domingo, na semana subsequente, na quarta, na posterior, na terça. Mas, na quarta semana, necessariamente, haveria que existir coincidência. Esse é o significado da ideia de preferencialmente aos domingos na nossa legislação infraconstitucional hoje. Então, o repouso, como nós dizíamos, historicamente surge por interferência direta da Igreja Católica. E ele passa do sábado, como querem os adventistas, para o domingo, principalmente após a Idade Média. Mas o legislador, ele trouxe vários condicionamentos para a remuneração do repouso. Perceba, a obrigação do repouso semanal remunerado, na verdade, poderia ser repartida em 2 obrigações. Conceder o repouso, uma obrigação de fazer, e, ao mesmo tempo, remunerar esse repouso que eu concedi. 2 obrigações diametralmente distintas e inconfundíveis. Quando surge o direito ao repouso semanal, ele surge revestido apenas da primeira qualidade. Ora, o empregado terá direito a um período de descanso. Mas esse período de descanso também, de início, não será remunerado. Somente no século XX, para a maioria dos países, surge a obrigação de não só conceder o repouso, mas também de remunerar o repouso que foi concedido. E aqui é necessário lembrar algumas finalidades dos intervalos do repouso e das férias. Por quê? Qual é o fundamento para a concessão de pausas na atividade do empregado? É a necessidade mesmo, primeiro, de fins sociais, mas também de fins econômicos. Se do ponto de vista familiar e social é necessário convívio com a família e com os amigos, também atendem os repousos, as paralisações na jornada, a uma finalidade tipicamente econômica. Ora, nós sabemos que o exercício do trabalho por um período alargado de tempo faz com que a produtividade do empregado progressivamente caia. E os intervalos têm, dentre as finalidades, restabelecer aquele nível de produtividade. Para quê? Para que quando eu possa tirar a média, essa média de produtividade se mantenha relativamente constante. Mas isso nós conhecemos de perto. Ao final do ano letivo, de quando os senhores ainda estudavam na faculdade ou na graduação, nós estamos, mais das vezes, esgotados. Nos é concedido um intervalo e quando nós retornamos, o nosso nível de produtividade é mais alto. Essa é uma finalidade econômica das paralisações. É claro, as paralisações pequenas se esgotam praticamente numa finalidade fisiológica, como é o caso do intervalo para repouso e alimentação, de que nós falamos no artigo 71. Mas as pausas maiores, como repouso e férias, além da finalidade orgânica, se prestam a uma finalidade econômica, de manutenção constante dos níveis de produtividade, e uma finalidade social, familiar, de convívio com os seus parentes, amigos, etc. Então, na verdade, esses repousos apresentam múltiplas finalidades.
A remuneração do repouso, que eu falava aos senhores, ela é uma criação principalmente do século XX, atendendo aqui, sem dúvida, a uma finalidade muito mais social. Na origem, a ideia de salário era vista necessariamente como contraprestação de trabalho. Mas hoje, é tranquilo se pensar que em algumas hipóteses persiste o pagamento do salário, mas não há prestação do trabalho, as hipóteses que nós conhecemos como de interrupção do contrato. É o caso do repouso semanal remunerado. Mas se é verdade que o empregado terá sempre direito ao descanso, que deve ser preferencialmente, que nós já explicamos o que é, aos domingos, a remuneração desse período de descanso ficou atrelada a dois condicionamentos. Primeiro, para que o empregado tenha direito à remuneração do repouso, ele terá que ser assíduo. E além de assíduo, ele terá que ser pontual. Então, eu sempre tenho direito, desde que eu tenha prestado trabalho, a repousar. Mas para que esse repouso seja remunerado, eu terei que ter sido assíduo, e assíduo, nós sabemos, é aquele que não falta, e pontual, aquele que não se atrasa, que cumpre integralmente os seus horários de trabalho. Então, a falta de assiduidade ou de pontualidade por parte do empregado traz como consequência o quê? A perda da remuneração do repouso. Assim, ele pode descansar no dia, mas o empregador estaria desobrigado da obrigação de remunerar o dia consequente. Alguns autores trazem dúvidas sobre se essa regra se aplica ou não ao mensalista. Por quê? Porque para os mensalistas, o repouso semanal remunerado já está embutido no salário. Perceba, se você recebe R$300 para trabalhar 30 dias, esses R$300 já lhe remuneram, inclusive, os domingos e feriados que existirem nos 30 dias. Qual é a consequência? Se nós entendermos que a Lei 605 de 49 se aplica também aqui, se o empregado falta um dia no qual ele teria que prestar trabalho, ele, em tese, poderia ter expurgado 2 dias, um pela falta e outro pela perda da remuneração atinente ao repouso. Os tribunais são vacilantes quanto ao mensalista, mas não há dúvida que para horistas, por exemplo, a regra se aplica à exigência de assiduidade e pontualidade para que eu possa usufruir a remuneração do repouso. Bom, então, o legislador estabelece requisitos para a remuneração e estabelece também as consequências de eu não conceder o repouso. Ora, e o que é que acontece então, pensa o legislador, se num domingo ou num feriado o empregado presta trabalho? Aí a dicção da Lei 605 de 49 é bem clara. Ele diz, olha, no caso de o empregado trabalhar em domingos e feriados, 2 possibilidades se abrem para o empregador. Primeiro, ele pode compensar esse trabalho concedendo folga em outro dia. A folga compensatória implica a desnecessidade de qualquer pagamento. É aquele exemplo que nós demos agora há pouco. Ele trabalhou no domingo, numa determinada semana, e eu concedo a folga na segunda-feira. Pronto, fiz a compensação. Quem compensa não permite que se gere excesso. Daí porque não há pagamento. Observado o que nós dissemos, uma vez a cada 4 semanas tem que coincidir o repouso com o domingo. Mas, e se eu trabalho no domingo e feriado e não tenho a folga compensatória? Aí sim, o legislador diz, olha, então, neste caso, você, empregador, será obrigado a pagar a remuneração em dobro. E isso sempre gerou uma controvérsia. Por quê? Porque se eu tenho que pagar a remuneração em dobro, se nós raciocinarmos no caso clássico, que é o mensalista, lembra daquela pessoa que nós falamos agora há pouco? Recebe R$300 e trabalha, ou tem um mês calculado, melhor dizendo, com base em 30 dias. Verifiquem o seguinte, para essa pessoa, os R$300, os R$10 por dia, estão remunerando, inclusive, o domingo, no qual o empregado permanece em casa, e o feriado, no qual ele também permanece em casa. E se ele trabalha no domingo, o legislador diz, olha, você tem direito a receber em dobro. Acompanhe a conta. Se eu já recebi 10 nesse exemplo, para que eu receba o dobro, 20, só seria necessário que eu pagasse a esse empregado mais R$10. Perceberam? Por quê? Porque se eu pagar 20, eu não estaria pagando em dobro. Como 10 já está embutido no salário dele, eu estaria pagando em triplo. Até outubro de 2003, aqui muito cuidado, isso é importantíssimo. Até outubro de 2003, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho era
de que, na hipótese como do mensalista, eu só pagaria a dobra. O que é isso? No exemplo do nosso pretenso empregado, que ganha R$300 e trabalha 30 dias, eu pagaria a ele mais 10. Porque como 10 eu já tinha pago embutido, eu teria pago no total 20. Ou seja, para pagar em dobro, bastaria que eu pagasse a dobra. E agora, depois que foi modificado 146, cuidado, nova redação de outubro de 2003, o TST passou a entender o seguinte: olha, eu pago em dobro, independente do que já estiver embutido. Na verdade, o que o TST fez foi legislar. O TST foi contrário à previsão da Lei 605 de 49. Veja, por quê? Porque o legislador disse que eu pago em dobro, não em triplo. No entendimento do TST, que os senhores ainda assim vão seguir, principalmente para o concurso, mas preste atenção que ele é contra a legem. Nesse entendimento, se eu pago o dobro, fora o que eu já lhe paguei, na verdade eu estou lhe pagando em triplo. Ou seja, o entendimento do TST, não obstante seja amplamente majoritário no TST, ele é completamente contrário à legislação. De todo modo, muitas vezes os senhores serão cobrados no concurso a partir do 146, ou seja, é em dobro, vírgula, exceto o que eu já paguei, que permanece lá. Ou seja, não posso compensar-me. Assim, o pagamento, na verdade, se transformou em triplo. O entendimento, na verdade, doutores, não é desarrazoado. Por que não? Porque se eu permanecesse em casa, neste exemplo, eu já receberia R$10. Como eu prestei o trabalho, eu recebo os R$10, que é o meu salário por dia. Mas, se eu não recebesse nada além disso, eu perderia o repouso, recebi os 10 que eu já tinha recebido, recebi mais 10 porque eu trabalhei, mas não haveria nenhum valor para me compensar a perda do repouso. Daí porque o entendimento agora desse pagamento verdadeiramente em triplo, ainda que o enunciado fale em dobro, excluído o que eu já paguei, que na verdade matematicamente vai nos dar o mesmo resultado. Então, em matéria de repouso semanal remunerado, essas são as principais considerações, mas nós não poderíamos deixar de tocar também na figura do comissionista. Cuidado, se alguém percebe salário por unidade de produção como comissionista, é necessário que eu pague o repouso semanal remunerado sobre aquelas comissões. Por exemplo, se ele vence comissões durante uma semana, de segunda até o sábado, digamos que ele trabalha nesses moldes, de R$1.000, eu terei que calcular também o repouso semanal remunerado sobre esses R$1.000 e lhe pagar. Na verdade, então, a regra do repouso semanal remunerado se aplica indistintamente, independente da forma de estipulação do salário. Apenas, em alguns casos, ele se encontra embutido, como é o caso do mensalista e do que recebe por quinzena. Mas nos outros casos, eu tenho que pagar, e lembrem, pagar discriminadamente, porque o nosso direito não aceita o chamado salário complessivo. O que é isso? Salário conjuntivo. É aquele salário que quer pagar vários títulos sem discriminar o quê? No direito brasileiro, se eu faço um pagamento ao empregado, ele não pode ser complessivo. Ou seja, eu tenho que discriminar o que eu estou pagando e quanto eu estou pagando. Por isso, para quem recebe por hora, eu tenho que discriminar o salário e o repouso semanal remunerado, porque são direitos diferentes. O comissionista, eu discrimino a comissão e o repouso semanal remunerado atinente às comissões. Por quê? Porque se eu pago o único valor global, eu estou diante do salário complessivo. Qual a consequência? Aquele valor global será entendido como salário e eu volto a calcular o repouso, nesse exemplo. Então, quanto ao repouso, para que nós possamos fechar, o comissionista recebe o repouso sobre as comissões. E qual é a natureza jurídica do repouso semanal remunerado? Ora, ele é um período de interrupção do contrato. Lembram? Interrupção porque não há prestação de trabalho, mas há pagamento de salário. Além disso, lembrem que a média das horas extraordinárias repercute para efeito de repouso semanal remunerado. O que quer dizer isso? Se eu trabalho habitualmente em horas extraordinárias, eu tenho que integrar esse valor ao salário em nome da força atrativa do salário. E, agregando ao salário, como o repouso semanal é calculado sobre o salário, ele tem que levar em conta a média das horas extras habitualmente prestadas. Isso é importantíssimo que os senhores guardem. E para finalizarmos, nós vamos tratar aqui da questão atinente às férias. As férias surgem dos dias de festa, que eram comuns ao término das colheitas desde a antiguidade. Na verdade, a ideia de uma abstenção do trabalho anual
é objeto, inclusive, da Convenção 132, ratificada pelo Brasil. A Convenção 132 da OIT, que tanta repercussão tem gerado no direito brasileiro, em vigor desde 1999. Mas, como é que o legislador disciplinou no direito brasileiro as férias? As férias se encontram nos artigos 129 e seguintes, que em casa eu gostaria que vocês lessem, para que vocês possam guardar algumas regras importantes. Primeiro, o legislador cogita de um período aquisitivo de férias e de um período concessivo. Quando o empregado trabalha mais de 12 meses, ele adquire o direito às férias. Logo, a esse período, primeiros 12 meses, é chamado de período aquisitivo. E o empregador terá os 12 meses subsequentes para lhe conceder as férias que ele adquiriu lá atrás. Daí porque, em sede de férias, nós vamos raciocinar sempre período aquisitivo, os 12 primeiros meses de trabalho, e período concessivo, os 12 meses subsequentes. Ora, neste período aquisitivo, 12 meses, eu implemento o meu direito. E fica a critério do empregador estabelecer, dentro dos 12 meses subsequentes, período concessivo, quando se dará o gozo das férias. Então aqui, o primeiro reparo. Quem é que estabelece o período de férias? Não é o empregado, é o empregador. Pelo menos assim é a dicção da CLT. E o legislador também, a par de tratar em férias de período aquisitivo e período concessivo, ele houve por bem estabelecer o número de dias de férias. E como é que ele fez isso? Ele fez estabelecendo uma proporção que nós encontramos no artigo 130 da CLT. Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1º, 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2º, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3º, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4º, 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Então, o que nós percebemos da dicção do artigo 130 que nós acabamos de ler? Que o legislador estabeleceu uma proporção. Quanto maior o número de faltas do empregado, menor o seu período de férias. Cuidado! Isso não quer dizer que eu possa descontar dos dias de férias as faltas do empregado. Não é nada disso. O que o legislador fez foi estabelecer limites, sim, de faltas que autorizam a, por proporção, se fixar o número. Por exemplo, se eu falto 2 dias, eu tenho 30 dias de férias. Se houvesse desconto, pura e simplesmente, se eu faltasse 2 dias, eu teria 28. Não foi isso que o legislador fez. Até 5 dias, o número de férias permanece inalterado. Na verdade, o legislador estabeleceu proporções e, com base nelas, fixou o número de dias de férias. Mas, se é verdade que essas proporções são estabelecidas, elas levam em conta para a determinação da proporção e, por via de consequência, aqui sim, o número de dias, as faltas verificadas. Que tipo de faltas? As faltas, obviamente, não justificadas. E, por isso, ele cogita, no artigo 131, do que ele entende como faltas que não geram efeitos ou repercussões sobre as férias. Por exemplo, as faltas legalmente previstas no artigo 473 da CLT, elas não geram nenhuma consequência sobre aquela proporção que o legislador fixa no 130. Exemplo, a falta do pai da criança na primeira semana, ao longo dos 5 dias, licença paternidade, não é efeito ou não gera efeito de redução do número de dias de férias. Por quê? Porque ali nós estamos dentro das faltas justificadas do 473. Mesmo o afastamento por conta da previdência social inferior a 6 meses, ou ainda qualquer outra falta que o próprio empregador, mesmo não estando na lei, resolva abonar. Não há diferença entre falta justificada e abonada. Ora,
Mas se é verdade, então, que eu, tendo trabalhado 12 meses, adquiro o meu direito às férias, que o legislador deixa claro no 131 quais são as faltas que são justificadas, ele também estabelece mais à frente quais são as hipóteses de perda do direito de férias. Aqui, cuidado. A leitura atenta do artigo 133 é importantíssimo para os senhores. Porque o legislador ali estabelece hipóteses que geram perda do direito às férias. E nessas hipóteses começa a contagem de um novo período aquisitivo. Por exemplo, no artigo 133, nós temos, dentre as possibilidades, o fato de um empregado permanecer afastado em gozo do benefício previdenciário por mais de 6 meses. Se isso acontece, automaticamente ele perde o direito às férias e, do retorno dele, começa a contar um novo período aquisitivo de 12 meses. Outras hipóteses, se o empregador, por exemplo, concede uma licença com remuneração por mais de 30 dias, também aqui, hipótese de perda do direito às férias. Aliás, vamos então lembrar quais são as hipóteses de perda desses direitos, artigo 133 da CLT. Consolidação das leis do trabalho, artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, inciso 1º, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 2º, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Inciso 3º, deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Inciso 4º, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3º deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará nos mesmos termos ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. É necessário que nós toquemos na remuneração das férias. Em sede de remuneração, nós temos que lembrar 2 pontos. Primeiro, o abono de férias. E segundo, o acréscimo constitucional de 1/3. O legislador, na CLT, sempre trouxe a possibilidade de o empregado converter até 1/3 das férias em pecúnia, em dinheiro. Ou seja, dos 30 dias, ele poderia converter 10, por exemplo, sempre à razão de 1/3. Tanto que, se nós analisarmos o artigo 130, prestem atenção, todos aqueles números são múltiplos ou divisíveis por 3. Por quê? Para viabilizar o chamado abono de férias. Eu posso, então, empregado, converter 1/3 das minhas férias em pecúnia. Quando chega a Constituição de 88, o legislador resolve acabar com a chamada venda, entre aspas, de férias. De que maneira? Ele cria o acréscimo constitucional de 1/3. Se nós calcularmos 1/3 como 10 de 3, se justificava na medida em que, inclusive pelas discussões da Constituinte, eu criaria o acréscimo constitucional de 1/3, nas férias, além da remuneração normal, existirá esse acréscimo. Para quê? Para que depois eu possa suprimir o chamado abono de férias. Só que o legislador infraconstitucional esqueceu de apagar da CLT o abono de férias. E hoje, na remuneração das férias, subsistem a possibilidade dos 2. Sempre e em qualquer hipótese, o empregado, além da remuneração normal, tem direito ao acréscimo constitucional de 1/3. E ele ainda tem a possibilidade, agora sim, possibilidade, de requerer o abono de férias a critério exclusivo seu, empregado. Ou seja, ele pode requerer a transformação de 1/3 das férias em dinheiro, em pecúnia. Então, no que toca à remuneração, abono de férias
e acréscimo condicional de 1/3, coisas distintas. Também, nós temos que tocar na questão do fracionamento das férias. O legislador permite que eu fracione as férias em até 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Aqui a ideia é de que a pulverização das férias atentaria contra a finalidade do Instituto, que é permitir essa abstenção do trabalho para melhorar, inclusive, a produtividade do empregado. Então eu posso fracionar as férias? Posso. Até 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Em alguns casos, como os menores de 18 e maiores de 50 anos, o legislador proibiu este fracionamento. Então percebam, o fracionamento de férias é permitido, mas em alguns casos, menor de 18, maior de 50, esse fracionamento está proscrito. Bom, além da questão do fracionamento, também cogita o legislador da possibilidade de concessão de férias coletivas. É muito comum, hoje, que as empresas, durante determinada época do ano, concedam férias a todos os seus empregados. E isso é possível, desde que haja prévia comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao sindicato da categoria, com antecedência mínima que o legislador especifica. A concessão de férias coletivas, então, é uma possibilidade presente que exige apenas a comunicação ao sindicato e à DRT. Também é necessário que nós tratemos aqui dos efeitos da cessação do contrato sobre férias. Percebam, se nós tivermos, por parte do empregado ou do empregador, a cessação do contrato, essas formas de cessação terão repercussões diferentes em relação às férias. Por exemplo, em relação ao pedido de demissão do empregado, em relação à justa causa, para o legislador, em nenhuma hipótese o empregado perde as férias vencidas. Quais são essas? Aquelas férias cujos períodos aquisitivos já estão completos. Mas as chamadas férias proporcionais serão perdidas na hipótese de justas causas. Cuidado, pela nova redação do 171 do TST, nós temos que cessa uma antiga discussão. Qual era a discussão? Na CLT, se o empregado tem mais de 12 meses de casa, mesmo que ele pedisse demissão, ele teria direito a férias proporcionais. Mas, se ele tivesse menos de 12 meses e pedisse demissão, ele não receberia férias proporcionais, até outubro de 2003. Porque daí em diante, o TST passa a ter entendimento que, mesmo nas hipóteses de empregados com menos de 12 meses de tempo de serviço, se ele pede demissão, ele tem direito à proporcionalidade das férias. Então, hoje, o empregado só perderá a proporcionalidade das férias na hipótese de despedida por justa causa. Se ele pede demissão, se aposenta, é irrelevante hoje se ele tem mais de 1 ano ou menos de 1 ano. Enunciado 171 do TST. Como é que eu adquiro o direito às férias? Eu disse aos senhores, só para relembrar, que eu adquiro as férias mês a mês. 1/12 para cada mês ou fração trabalhada, de modo a que, completados 12 meses, eu tenha, então, o direito completo. Só tem um reparo que nós temos que chamar a atenção para que os senhores não possam aqui passar batidos em relação a esse ponto que é importantíssimo. Se é verdade que eu adquiro as férias 1/12 por mês ou fração igual ou superior a 15 dias, também é verdade que, completo o meu período aquisitivo, o empregador terá 12 meses para me conceder férias. Se ele concede as férias além dos 12 meses, as férias serão ou terão remuneração dobrada. Inclusive, em relação àqueles dias que passam do período concessivo. Então, na verdade, ele teria que me conceder as férias até o 11º mês, porque aí eu entraria em gozo de férias e concluiria dentro dos 12 meses. Mas, se ele me concede depois dos 12 meses de período concessivo, a remuneração é dobrada. Uma última norma importante se dá no que toca à prescrição. Lembrem que a prescrição surge pela teoria da accionata quando nasce o meu direito de ação. Veja, quando é que nasce o direito do empregado cobrar férias? Após o final do período cuidado concessivo. Isso é importantíssimo, porque muita gente erra. Eu tenho 12 meses para adquirir o direito e o empregador tem 12 meses para me conceder. Logo, e aqui dica bem de vestibular mesmo, 24 meses é assim que eu raciocino prescrição de férias. Por quê? Porque a prescrição só começa depois do fim do período concessivo, não do aquisitivo. Veja, ela se comporta diferente dos demais direitos. Portanto, o início da prescrição, ela só começa a fluir após o término do período concessivo daquele respectivo período de férias. Bom, essas são, então, as principais regras atinentes às férias. E com isso, nós podemos passar para as nossas dicas de estudo.
E para nós, inclusive levando em conta a finalidade do curso, eu recomendo a leitura dos artigos 129 e seguintes da CLT, ou seja, todo o capítulo atinente a férias, principalmente com ênfase nos artigos 130 e 133, que tratam dos períodos de férias e tratam também das formas pelas quais se perde o direito às férias. Bons estudos!